Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz. E no vídeo de hoje eu estou de volta com, é claro, mais um vídeo de Orgulho e Preconceito. Vocês não cansam de me ouvir falar de Orgulho e Preconceito, não, gente? Pelo amor de Deus, se eu estiver cansando, vocês me avisam, porque conteúdo tem. Só que eu não sei se vocês também querem ouvir tudo que tem para ser falado dessa história. Há alguns dias atrás eu joguei aqui na comunidade do canal que eu queria que vocês me enviassem as dúvidas que vocês tinham a respeito do livro e a respeito da adaptação de 2005, que são as duas histórias que eu mais conheço. A série, eu tô me acostumando com a série agora, então eu ainda não posso falar muito sobre ela. Mas eu pedi pra vocês mandarem pra mim as suas dúvidas. Achei que teria, assim, uma dúvida ou outra, porque todas as vezes que eu falo de Orgulho e Preconceito, eu sempre tenho as mesmas dúvidas no meu box de comentário. Então eu falei, que tal a gente reunir isso num vídeo, né? Só que, gente, vocês me mandaram 30 perguntas. E por incrível que pareça, são 30 perguntas que se complementam e simplesmente faz todo sentido essas dúvidas. Não é nenhuma dúvida que não faz sentido. São dúvidas que realmente são pertinentes. Então eu fiquei super feliz, acredito que esse conteúdo hoje vai poder ajudar muita gente, só que eu quero avisar duas coisas antes da gente começar. A primeira coisa que eu quero avisar é o seguinte, eu vou passar pra vocês o que eu entendo da história. E Orgulho e Preconceito é uma história que pode ser interpretada de formas diferentes dependendo da pessoa que lê. Então eu vou compartilhar com vocês a minha visão sobre a história. É claro que com base em fundamentos, algumas coisas que eu dei uma pesquisada para saber se realmente eu estava indo na vertente mais correta, mas ainda assim, eu não sei se a gente pode declarar que existe uma versão certa da história, porque, né, Jane Austen não tá aí pra contar pra gente o que ela tinha em mente quando ela escreveu. Então, cabe a gente realmente interpretar. Mas, além disso, também, eu tomei um cuidado especial na hora de responder as dúvidas de vocês a respeito do filme. Eu fiz uma busca muito grande pra ver o que o diretor tinha falado na época, o que ele fala hoje sobre esse filme. Então, eu tomei todo esse cuidado especial, mas ainda assim, não leve exatamente a ferro e fogo, tem que ser assim a história, porque, de novo, é uma história e pode ser interpretada de formas diferentes, dependendo da pessoa que assiste, dependendo da pessoa que lê. Algumas perguntas possuem uma resposta concreta, outras a resposta realmente depende apenas do meu entendimento da história, mas que, pelo que eu venho percebendo, casa muito com o entendimento de muitos de vocês. Então, acho que faz total sentido. Esclarecido isso, a gente pode começar. Eu acho que eu tinha outra coisa pra falar, mas eu já me esqueci, porque é assim que o meu cérebro funciona. Então, podemos continuar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, já aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal se você gosta de romance de época, mas também se você gosta de séries em geral. Eu sei que eu falo muito de romance de época aqui no canal, mas ele não é exclusivamente sobre romance de época, por mais que pareça às vezes. Eu também assisto outras séries e sempre tô compartilhando um conteúdo novo com vocês. Além das séries, também eu falo de livros e falo de filmes, enfim, tem um conteúdo bem extenso. Eu tenho certeza que você vai achar aquilo que mais te agrada aqui no canal. Então é isso, convite para se inscrever foi feito com sucesso. Eu espero que você goste muito do conteúdo de hoje. E bora começar. Não tem uma ordem exata, tá? As perguntas eu não separei por ordem dos acontecimentos, eu simplesmente fui pegando as perguntas de vocês e fui colocando uma atrás da outra e fui respondendo conforme eu achava que tinha mais sentido. Então a gente vai começar logo pelo fim, porque a primeira pergunta que eu tenho aqui é: Lyria se divorciou do Wickham? Essa foi a primeira pergunta que eu separei pra vocês e eu não tenho uma resposta concreta pra isso. De novo, essa é uma resposta que cabe somente à nossa interpretação das coisas e eu vou dar a resposta que eu acho mais coerente dentro da minha cabeça pro resultado desse casamento da Lyria. Não, eu não acho que ela tenha se divorciado do Wickham. Eu acredito que os dois ficaram juntos até, sei lá, um dos dois bater as botas. Primeiro porque divórcio naquela época não era simplesmente ir no cartório assinar uns papéis. Até hoje divórcio é um processo complicado e naquela época não era apenas complicado burocraticamente falando, mas também não era bem visto pela sociedade, então eu não imagino que essa era uma opção muito viável para Lyria. Mas mesmo que essa fosse uma opção bem viável, eu não acredito que a Lyria abriria a mão do Wickham. Eu acho que ela é orgulhosa o suficiente para não abrir mão dele, mesmo percebendo que ela fez uma besteira ao se casar com ele. Eu não acho que ela teria, então, se divorciado do Wickham. E, por outro lado também, eu não acredito que o Wickham daria a ela essa opção. Porque tudo que ele mais queria era ficar ligado ao Darcy de alguma forma, porque ele sabe da fortuna que o Darcy tem. E casado com a Lyria, ele tem o benefício de ter esse argumento. Eu estou casada com a irmã da sua esposa, então eu acredito que você não quer me ver mal. Eu acho que você não quer me ver mal das pernas. Então o Darcy constantemente vai acabar ajudando ele de uma forma ou de outra. Ele tem esse conforto.
então eu não acho que se separar da Lídia seria aí uma opção. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que a Lyria se separaria do Wickham? A segunda pergunta também eu não tenho uma resposta extremamente concreta pra vocês, mas eu dei uma pesquisada, então eu acho que eu posso responder isso com um pouquinho de propriedade. Não sei, inclusive, se o diretor fala sobre isso no extra que tem no DVD. Eu procurei a respeito, achei basicamente tudo que tem no DVD, mas eu não achei ele falando desse ponto em específico, então quem tiver o DVD vai poder me responder melhor aqui embaixo. A pergunta é a seguinte: por que a Lizzie usa o cabelo solto? E a resposta que eu tenho pra vocês é a seguinte: muitas coisas que acontecem no filme, eles não são necessariamente da época em que a história está sendo contada. A gente tem as franjas, por exemplo, que é muito usada pela Elizabeth e muito usada pela Kitty, se eu não me engano, que usa franjinho, é a Lyria, enfim. Algumas das meninas usam franjinhas e tal. E esse não era um cabelo muito usado na época. Usar cabelo solto também não era uma coisa comum, assim, de você sair na rua de cabelo solto, você ir visitar uma pessoa de cabelo solto. Isso não era algo que acontecia com frequência. Só que o diretor mesmo, ele deu uma entrevista falando que ele não se apegou 100% aos mini detalhes da época em que ele estava contando a história. Ele colocou muita coisa, que ele fez muita pesquisa para descobrir como que era a verdade, a vida verdadeira das pessoas daquela época. Por isso que a gente tem algumas situações, por exemplo, que a gente tem lá a casa dos Bennet, aquela lamaceira do lado de fora, porco andando na cozinha. Isso incomoda alguns fãs de Orgulho e Preconceito, porque as pessoas falam que não era assim e tal. Só que ele fez uma grande pesquisa a respeito e ele percebeu que muitas coisas eram nojentas realmente, eram coisas sujas. Por exemplo, se você ia no baile, era comum você ver garotas desmaiando no baile. Por quê? Porque simplesmente não tinha banheiro para todo mundo. Então elas faziam todo o xixi que elas podiam durante o dia para evitar ter que ir no banheiro na hora do baile. Isso fazia com que elas acabassem ficando desidratadas e aí elas não tinham, tipo, como conseguir sobreviver no baile. Se elas quisessem ir no banheiro, elas tinham que ou voltar para casa ou passar uns perrengues, entendeu? Então não tinha muitos recursos para algumas situações, enfim. Então ele quis mostrar um pouco mais desse lado, mas ele também quis focar na parte do sentimento, da emoção, da eletricidade que acontece nas relações que nós temos nessas histórias. Ele quis focar nessa verdade. Então, para ele, esse detalhe não importava tanto. Eu não sei se teve um motivo específico pro cabelo além disso, mas foi o mais próximo que eu encontrei para responder essa pergunta. Aí aqui eu tenho um combo de perguntas, que é a seguinte: qual era a intenção real da Caroline quando ela chamou a Lizzie para poder caminhar na sala? E Caroline Bingley gostava do Darcy, era apaixonada pelo Darcy? Vou começar respondendo a segunda pergunta para vocês. Eu não acredito que a Caroline era apaixonada pelo Darcy. Eu acredito que ela era apaixonada pela ideia de se casar com o Darcy. Seria um casamento muito vantajoso para ela. Ela já tinha um contato com ele, já era próximo da família, já era amigo do irmão, toda aquela proximidade os dois já tinham. Só que conhecendo o Darcy, ela sabia que ele já estava prometido para um outro casamento, ou seja, sabia que se casar com ele era uma opção complicada. Ela teria que passar uns perrengues ali se ele realmente acabasse pedindo ela em casamento, por conta da Lady Catherine, da filha dela e toda aquela história que a Lizzie teve que enfrentar. Então, eu não acho que a Caroline era apaixonada pelo Darcy, mas eu acredito que ela pensava que, entre as opções que o Darcy tinha, ela era a mais vantajosa, era, tipo, escolha certa na cabeça dela, que ela acabaria se casando com ele, acabaria sendo dona de todo aquele lugar maravilhoso que ele vive. Só que aí, nós temos a entrada da Elizabeth na parada. E quando a Lizzie entra, ela começa a tirar sarro. Isso fica muito mais evidente no livro do que no filme, mas ela começa a tirar muito sarro, a encher muito o saco do Darcy, porque ela começa a zoar o Darcy pelo fato dele estar interessado por uma garota tão inferior. Então, tem momentos da história em que a gente vê os dois conversando a respeito do que uma mulher precisa ter para atrair um homem como o Darcy. E aí o Darcy começa a falar o que uma mulher precisa ter, e a Elizabeth fica tipo, meu Deus, esse homem é doido, por que ele quer tudo isso numa mulher só, ele nunca vai encontrar. Então, todas as vezes que ela encontra para poder diminuir a Lizzie de alguma forma na presença do Darcy, pra mostrar para ele o quão inferior ela é e ainda assim tirar um pouquinho com a cara dele, ela faz. E nesse momento de andar é mais ou menos isso que ela tá querendo evidenciar. Como a Elizabeth é super inferior a ela própria. Como escolher ela é algo simplesmente ridículo e incabível. Ela está colocando a Lizzie em comparação a ela naquele momento em que as duas estão andando. Só que no livro
livro é ainda melhor do que no filme, esse ponto pelo menos pra mim, porque simplesmente o Darcy e a Elizabeth, eles começam a falar um com o outro, trocar umas farpinhas ali, conversar um com o outro, e ela acaba sobrando. Então, ela acaba fazendo algo pra poder diminuir a Lizzie, só que acaba chamando mais a atenção do Darcy pra Lizzie do que ela gostaria. Isso é simplesmente sensacional. Então, foi essa a intenção, mas o tiro sai pela culatra. No filme a gente vê isso um pouquinho por cima, no livro é um pouco mais evidenciado que não deu tão certo o plano dela assim. A próxima pergunta também eu só posso supor a resposta pra vocês, porque não fica nem claro no livro e nem claro no filme. A pergunta é a seguinte: o Darcy contou pro Bingley que ele estava afim da Elizabeth? Por mais que eu goste de pensar que sim, e eu já cheguei a levantar esse questionamento, será que ele contou, será que ele não contou? Eu não sei ao certo se o Darcy contaria antes de ter uma resposta certeira, antes de acontecer o que ele realmente queria, que era ela dizer sim pra ele. Porque o Darcy, contudo, ele é extremamente cauteloso. Ele não gosta de falar os planos dele pra depois deixar acontecer. Ele gosta de já contar quando algo já está mais certo, mais evidente. Ele não gosta de correr riscos à toa. Eu acho que ele guardaria esse sentimento, mesmo que ele desse algumas evidências pro Bingley, eu acho que ele guardaria esse sentimento até ele realmente ter um sim da Elizabeth. E aí sim ele ficaria um pouco mais confortável de conversar isso com Bingley. Bling, bling, bling. Eu acho, inclusive, que se a Elizabeth tivesse dado não definitivo pra ele, porque ela tinha dado um não pra ele lá atrás, só que naquele momento tudo aconteceu de forma muito turbulenta, então ele não necessariamente levou aquele não como definitivo, ele segue agarrado na esperança, tem um mínimo de esperança ali. Eu acho que se essa esperança acabasse, ele finalmente conversaria com o Bingley e falaria: olha, menino, aconteceu isso, mas não rolou. Só que eu acho que ele não chegou a contar exatamente pro Bingley que ele estava apaixonado pela Elizabeth, porque a postura do Bingley muda imediatamente quando o Bingley fica sabendo do relacionamento dos dois. Ele começa a ajudar o Darcy e a Elizabeth a ficarem sozinhos e tal, para que eles pudessem ter um pouquinho mais de privacidade, pudessem se aproximar antes do casamento realmente ser levado pros pais da Elizabeth. Então eu não sei realmente se ele chegaria a contar tudinho pro Bingley. Eu acho que ele é um pouco mais cauteloso nesse ponto. Mas eu também quero saber a sua opinião. Esse foi um assunto que a gente discutiu bastante na leitura do livro, então se você quiser compartilhar a sua opinião aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Mas no livro não fica exatamente claro que ele teria contado pro Bingley. A próxima pergunta é por que a Lizzie acha inconveniente, ela fala que é inconveniente o Collins ir falar com o Darcy. Existia naquela época toda uma questão de etiqueta que você pode ver no filme. Eu não sei exatamente como era naquela época, porque eu não sou uma grande historiadora, então eu não sei exatamente dos costumes das épocas, mas o filme evidencia muito que você não podia simplesmente chegar para uma pessoa que era considerada seu superior, uma pessoa um pouco de mais classe, uma pessoa um pouco mais rica, mais influente, e simplesmente se apresentar, tipo, oi, tudo bem? Até hoje é meio estranho, né? Quando a gente vai conhecer alguém que é muito importante, tipo, que é uma figura pública, uma celebridade e tal, normalmente você tem uma pessoa que introduz você na conversa, que te chama para poder te apresentar para aquela pessoa. Tem todo um jeito de você se apresentar. Então, ali naquela situação, o mais adequado seria que existisse uma outra figura que já conhecesse o Darcy, que levasse o Collins até ele e mostrasse: olha, tudo bem, esse é o Collins, pipipipopopó. Só que o Collins, ele se enxerga no mesmo patamar quase que o Darcy, porque ele já tem ali uma afinidade com a Lady Catherine, então ele acredita que tá tudo bem, ele vai chegar ali, ele vai dar uma cutucada no ombro do cara e vai se apresentar. Só que se isso tudo, essa questão da etiqueta já não fosse um inconveniente e tudo mais, fica um pouco mais agravante porque o Colin é da família da Elizabeth. Naquela altura da história, a Lizzie sabe do pensamento do Sr. Darcy a respeito da família dela. Ele sabe que ele não cai de amores pela família dela, enfim, ele tá sempre meio que olhando torto pros tios, pros pais, enfim. Então, um parente dela chegando pra ele e chamando ele e se apresentando sem que ele tivesse recebido permissão pra tal, é um pouco inconveniente. Então, é por isso que eu acredito que ela fala pra ele: não, ele vai considerar impertinente da sua parte você simplesmente ir lá e se apresentar. Outro combo de perguntas, e essas são as minhas favoritas até o momento. Primeira pergunta: por que o Darcy reage daquele jeito ao tocar a mão da Lizzie? Segunda pergunta, que muita gente não entende: por que a Lizzie, no finalzinho do filme, pega a mão do Darcy, beija a mão dele e fala que a mão dele está fria? Por que deram ênfase pra essa frase? Por que o filme taca tanto close na mão do Darcy? Por que toda hora isso fica repetindo?
E por último, se tem esses detalhes das mãos de forma evidente dentro do livro. Como que eu vou explicar isso pra vocês, gente? Primeira coisa que assim, esse filme ele é rico em detalhes, se vocês observarem. E o diretor ele já falou que ele deu esses close, primeiro porque ele gosta muito de close, ele gosta de dar esse olhar um pouco mais focado nos acontecimentos. E segundo, porque ele sentiu que dar o close nesses pequenos detalhes foi a forma que ele encontrou de passar a sensação que ele tinha ao ler o livro, porque a Jane Austen é uma escritora muito detalhista, ela sempre tá colocando bastante detalhe no que ela tá contando. Tanto que em determinado momento do livro, você fica até um pouquinho maçante, porque tem bastante detalhezinho do que tá acontecendo ali no dia a dia daqueles personagens. O segundo ponto é, não temos necessariamente a mão dele sendo citada no livro o tempo todo, isso não acontece, mas esse detalhe da mão, ele vem para evidenciar coisas que temos no livro que o filme não teria tempo de abordar ali com muito mais detalhe e tal, porque a série tem esse espaço, mas o filme tinha ali suas horas para cumprir. E por que ele tem essa reação ao tocar a mão da Liz? Primeiro que procurem os memes relacionados a esse momento, gente. Eu adoro o pessoal comentando que é nesse momento que nasceu o amor romântico, que o Darcy que inventou as relações, entendeu, entre pessoas nesse momento da mão, porque é um momento extremamente caliente, extremamente íntimo. Esse momento é extremamente íntimo e ele traz um monte de significado. A começar aqui, tocar uma pessoa naquela época não era tão comum e tão banal quanto é hoje em dia você pegar na mão de alguém. Pegar na mão de uma pessoa pode ser uma atitude muito íntima. É um negócio assim que normalmente traz um certo frenesi, principalmente se houver algum tipo de envolvimento entre essas pessoas, se essas pessoas tiverem alguma química, se tiver para acontecer alguma coisa entre elas. Segurar na mão não é um ato banal, não é algo que acontece, oh meu Deus, todo dia eu pego na mão de alguém. E naquela época era menos ainda. O filme ele toma um pouco de liberdade, que ele deixa as mulheres sem luva, mas normalmente em encontros sociais elas estavam com luvas, enfim. Mas tirando tudo isso da frente, se vocês observarem, o filme ele conta a história dos sentimentos do Darcy apenas pela mão. Nesse primeiro close que a gente tem, nós temos o Darcy involuntariamente dando a mão para Elizabeth subir na carruagem. O que isso significa? Naquele momento, ele já tá lutando com os sentimentos dele, ele já tá ali. Será que eu devo? Será que eu não devo me declarar para essa menina? Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que eu devo me rebaixar tanto? Porque ele considera que ele está se rebaixando ao se permitir casar com ela, porque no momento do livro, isso é muito louco de ler, ele chega a falar para ela que ela deveria ficar honrada dele ter descido tanto ao nível dela a ponto de se declarar para ela, coisa que ele não deixou o melhor amigo dele fazer com a Jane. Ou seja, é pesado o bagulho, entendeu? Então, naquele momento, tem um turbilhão de sentimentos passando e ele involuntariamente ele dá a mão pra ela subir na carruagem, porque ele simplesmente não pensa, ele simplesmente vai lá e dá a mão e quando ele vê já foi, e aí ele sai e aquela reação é uma reação de o que foi que eu fiz, por que que eu fiz isso? Sabe quando você tá conversando com uma pessoa que você gosta e você tá meio, tipo, tímida de conversar com aquela pessoa, você não sabe realmente se o assunto tá legal, se você tá agradando, se não tá, se a pessoa tá interessada em você, se não tá, e aí você fala umas coisas que depois você faz um... Tipo, será que a pessoa percebeu? Que constrangedor, por que eu falei isso? É mais ou menos essa ideia aqui. E tem uma tensão acontecendo nesse momento da cena. Da parte dele, existe esse turbilhão de sentimento. Da parte dela, o que acabou de acontecer aqui? Que esse homem mal olha pra mim o tempo inteiro, vive me julgando e de repente me deu a mão pra subir na carruagem, o que tá acontecendo? Entendeu? É um sentimento muito louco. E aí depois a gente tem o segundo take na mão do Darcy, que é quando ele tá confortável com seus sentimentos relacionados a Elizabeth. Ele já se declarou, ela disse não, só que ela tá na casa dele. Ela acabou de visitar a casa dele, ali tem uma chaminha de esperança ainda trabalhando ali no fundinho. Ele tá considerando tudo que acabou de acontecer entre os dois, mas ele já declarou o que ele sente, ele já tá confortável com isso, ele tá tentando mudar suas atitudes com relação ao que ele percebeu que ela acha dele, então ele começa a ter ali uma mudança de atitude e tudo mais, e quando ele reencontra ela, ele está confortável com relação aos sentimentos dele por ela. Então simplesmente a gente tem aquele take na mão dele completamente relaxado, quando ele oferece pra levar ela de volta, ele tá super tranquilo, ele não tem mais aquele... não era pra ter encostado, não tem mais luta interna. Tá tudo bem. E aí, por fim, nós temos a mão no fim do filme. Gente, esse final desse filme é maravilhoso.
É maravilhoso, é a prova de que você não precisa de um beijo na boca para você concretizar um romance como esse. Tá nos detalhezinhos, tá no acompanhar da história. Por que que ela pega a mão dele, beija a mão dele e ainda fala que mãos frias? E aqui cabe uma interpretação muito minha com base no que a história veio contando até aqui. De novo, não sei se o diretor tem uma opinião diferente a respeito desse momento, o que ele tinha em mente naquele momento, mas sendo uma história, ela é aberta a interpretações. E isso foi o que eu interpretei e é pelo que eu dei uma pesquisada, mais ou menos o que todo mundo entende desse momento da história. Primeira coisa, de novo, a mão não é qualquer parte do corpo, não é qualquer coisa. Você encostar na mão de alguém, principalmente naquela época, era um ato assim muito avançado. E ela não apenas encosta na mão dele, como ela beija a mão dele. É quase como se estivesse realmente beijando a boca ali. Lembra que a gente teve lá uma tensão acontecendo, que ele estica a mão? Pois é, super importante. Só que mais do que isso, a mão dele tá fria e ela evidencia isso porque ele, na posição social dele, ele poderia ter pegado a carruagem para poder ir visitar ela, para poder descobrir o que a tia foi fazer na casa dela. Mas ele vai de carruagem? Ele não vai, ele vai andando até a casa dela. E nesse processo, pela manhã, ainda tá uma neblininha, um lugar frio pra cacete, ele vai andando com as mãos ali ao vento, as mãos expostas. Quando ele chega, a mão tá congelada. É um jeito dela falar, você veio andando até aqui só para poder garantir que eu esteja bem depois da visita da sua tia. E mais do que isso, andar naquela época não era uma atitude muito nobre. Você tinha cavalos, você tinha carruagens, então o fato dele andar até a casa dela é como se ele estivesse encontrando ela no espaço dela. Quem gosta de andar é ela. A gente tem close disso acontecendo o tempo inteiro. Então, o ato de andar no filme é tão importante quanto a mão do Darcy durante a história. Então o fato dele vir andando para encontrar com ela, ele chega ali com as mãos geladas, congelando, ela aceita finalmente. É como se ela estivesse aceitando literalmente a mão dele, entendeu? Em casamento. E ela pega a mão e ela beija e ela fala que suas mãos estão frias. Fim! Você não precisa mais que isso, entendeu? É tipo a história contada nos detalhezinhos. É um romance muito grande, é uma química muito grande o momento em que ela segura a mão. Por isso que tá ali naquela história e por isso que tem esse foco nas mãos frias. Se você entende esse momento de forma diferente, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião também. Em que momento a Lizzie começa a gostar do Darcy? Tanto no livro quanto no filme, só que no filme é um pouco mais romântico, tá, gente? No livro, as coisas são um pouco mais calculadas. A história conta sobre casamentos em uma época que casamento era negócio. E é super interessante porque tanto o Darcy quanto a Elizabeth, eles são dois personagens que fogem um pouco disso. O Bingley e a Jane também, mas a gente não tá focando neles, a gente tá focando nos protagonistas. Eles fogem um pouco disso. O Darcy, ele não tava querendo se casar com uma outra mulher por interesse, por mais que ele acreditasse que a mulher tivesse que ter isso, aquilo, quando chegou o momento realmente, o que falou mais alto foi o sentimento dele. E a mesma coisa a Elizabeth, ela não queria se casar com alguém simplesmente porque ele tinha grandes fortunas. Ela queria se casar com alguém que fizesse o coração dela bater um pouquinho mais forte. E no livro, ela começa a mudar a cabeça dela, não ainda para se apaixonar pelo Darcy, mas ela começa a tentar ver o Darcy de forma diferente depois de ler a carta dele. E todo esse processo de passar pela carta leva um determinado tempo, tanto que ela fica constrangida, porque quando ele encontra ela na casa, ela fica pensando, tipo, tá, mas agora e se eu mudo de ideia, ele vai achar que é porque eu vi a casa, alguma coisa assim, sabe? Então ela tem toda essa preocupação. Então a Lizzie, o amor da Lizzie pelo Darcy vem conforme a história vai fluindo depois da carta. No filme, o romance dela acontece um pouquinho mais rápido, o sentimento dela muda imediatamente na carta. Fica um pouco mais evidente que ela já fica pesarosa pelo fato de não ter ficado com ele e tudo mais. E, enfim, os sentimentos dela vai mudando aos pouquinhos, mas é um pouquinho mais acelerado do que no livro. No livro, a gente demanda mais tempo até chegar na fase em que realmente ela percebe que ela está apaixonada por ele, aí é quando ela fala pro pai que ela realmente o ama. Essa é uma pergunta ótima. Quem contou pra Lady Catherine the Bug a respeito do relacionamento do Darcy com a Lizzie? E sim, gente, eu sei que muita gente fala que não tem resposta pra essa pergunta. Por muito tempo eu também falei, eu acho que foi a Caroline, eu acho que foi o próprio Darcy. Tem gente que até hoje leva a ferro e fogo quando eu falo num vídeo, acho que em algum vídeo eu brinco que o Darcy teria contado e tal. Eu sei que o Darcy não contaria, mas tem uma pessoa que conta exatamente a respeito do relacionamento dos dois, que é o Collins. E por que ele fala isso? Ele recebe a informação de que a Jane se casaria com
com o Bingley. E aí ele associa 2 mais 2. Provavelmente a Charlotte já deveria ter compartilhado com ele alguma informação a respeito da maneira como o Darcy estava agindo estranho perto da Lizzie. Eu não acredito que ela tenha falado pra ele exatamente, eu acho que o Darcy quer se casar com a Lizzie, mas eu acho que ela deve ter jogado um verde pra ver se colhia um maduro, pra ver se ele estava sabendo de alguma coisa. Mas o fato é que, a partir do momento que ele recebe a informação de que a Jane se casaria com o Bingley, aí ele associa que se a Jane vai casar com o Bingley, muito provavelmente o melhor amigo dele vai acabar tendo interesse ali pela Elizabeth. E existe uma dorzinha de cotovelo nessa história toda. Existe uma dorzinha de cotovelo. E ele corre pra contar pra Lady Catherine the Bug, porque ele meio que já sabe que ela não vai muito permitir que isso aconteça. Ele acredita que ela pode estragar o romancezinho. Existe uma dorzinha de cotovelo por trás dessa história. Tanto que ele escreve uma carta pro Sr. Bennet aconselhando que esse relacionamento não vá pra frente, porque a Lady Catherine não gostou muito dessa história. Então, sim, a gente tem uma resposta para essa pergunta, foi o Collins, o fofoqueirinho, que foi lá contar pra Lady Catherine. Outro combo de pergunta, e dessa vez relacionado ao Wickham. Qual foi a verdadeira intenção do Wickham ao fugir com a Lyria? Ele queria fazer a família Bennet sofrer, ele sabia do envolvimento da Elizabeth com o Darcy, ele sabia que ele tinha algo a ganhar, e a verdade é que no livro fica um pouco claro que ele nunca teve a real intenção de fugir com a Lyria, ou muito menos de se casar com ela. Os dois simplesmente fugiram porque a Lyria falou pra ele, eu vou onde você for e pronto. E ele falou, tudo bem, vem. Tipo, é uma garota pra ficar ao lado dele. Mas ele nunca teve a real intenção de se casar com ela. Quando os dois fogem, isso não tava nos planos. Até porque ele sabia muito bem que ela não tinha onde cair morta. Porque ele já tinha se interessado pela Elizabeth, ele descobriu o máximo que ele podia a respeito da família. Assim que surgiu uma vizinha da Elizabeth ali com uma herança repentina, ele simplesmente abandonou a Elizabeth e foi pra vizinha, pra herança, pra moça que tinha acabado de ganhar a herança. Então ele sabia muito bem que a Lydia não tinha um grande dote, que não tinha conexões, que não tinha nada importante ligando ela a algum meio financeiro. E aí, quando o Darcy encontra com eles, ele oferece pra Lyria a chance de voltar pra casa e ele daria um jeito de abafar tudo isso, porque ele já tinha feito mais ou menos isso com a Georgiana, só que não chegou aí tão longe, né? Porque a Georgiana não tinha fugido. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas ele conseguiria fazer isso acontecer. Então ele ofereceu essa alternativa pra Lyria, mas ela, no auge ali da sua apaixonite pelo Wickham, falou, não, eu não aceito, eu quero ficar ao lado do Wickham. E aí ele falou, tudo bem, vou pagar então tudo que tem que pagar e vocês casam e fim da história. Outra pergunta que fizeram bastante é por que o Darcy nunca sorri no filme de 2005. A gente tem só, acho que alguns takes mais pro fim, em que ele finalmente dá um sorrisinho, mas na maioria do tempo ele tá sempre meio chateado, com cara de tristonho e tal. Eu acredito que seja uma escolha do ator, porque na verdade no livro o Darcy ele é um pouco mais atrevido com relação ao envolvimento dele, a aproximação dele com a Elizabeth. Ele nem sempre é tão cachorrinho tristonho. O Darcy da série, ele traz um pouco mais desse atrevimento, falei sobre isso inclusive no meu vídeo sobre a série, mas essa foi uma escolha do ator e eu acredito que inclusive tenha sido uma opção também do diretor de trazer esse ar um pouco mais humilde, um pouco mais tímido para dentro da história do que necessariamente atrevido, como a gente vê em algumas situações do livro, porque a versão de 2005 é uma versão mais romântica até do que o próprio livro. Então cabe um Darcy um pouco mais tímido e menos atrevido, como a gente espera realmente ver ele. Outra pergunta que me fazem muito, não só aqui, mas lá no meu Instagram também é: por que os tios da Elizabeth deixam ela sozinha na casa do Darcy, pica a mula deles e vão embora? Gente, porque simplesmente o hotel em que ela estava hospedada, a hospedaria que ela estava dormindo lá com os tios, era perto da casa do Darcy, tipo, não era muito distante assim. E a Elizabeth, desde o começo do filme, o que ela mais gosta de fazer? Andar. A gente abre o filme com ela andando enquanto está lendo. Tipo, ela tá lendo, ela tá andando. Ela vai visitar a Jane doente, ela vai andando. É algo que ela realmente gosta de fazer. Provavelmente eles terminaram a visita, procurou por todos os lados, aquela casa imensa, não encontrou a sobrinha, falou, não, tudo bem, depois ela desce andando, tá tudo certo, é pertinho mesmo, não dá nada. E foram embora. Tá tudo bem, tipo, e aí depois teve um encontro entre ela e o Darcy, a gente viu, e pipipipopopó, e aí ela simplesmente decidiu voltar andando. Por que não temos um beijo na versão de 2005? Na verdade, o filme, se eu não me engano, ele chegou a ser feito com beijo já. Na primeira vez que eles fizeram, eu acho que foi feito com beijo. Só que quando eles exibiram pro público de teste pra ver o que agradaria mais e tal, porque, né, às vezes faz final alternativo, faz um final diferente e tal, os britânicos optaram pelo final sem beijo. Eles gostaram mais, a reação foi mais positiva pelo final sem beijo. Quando o filme chegou lá nos Estados Unidos, a galera sentiu falta desse beijo, então eles colocaram o final alternativo, que é o final americano,
E aí vocês me perguntam sempre também onde é que eu encontro tal final americano. Aqui no YouTube mesmo tem. É só você jogar Orgulho e Preconceito final americano, final alternativo, que você vai encontrar. Então foi simplesmente por uma questão de público-alvo mesmo. Na história da Jane, você não tem beijo. Também, assim, não é descrito um beijo longo, ardente, apaixonante, cena de casamento. Na verdade, ela pede em casamento quando a gente vai ver os dois estão morando juntos, já aconteceu, já rolou, já é futuro. Não tem muito pausa nesses momentos românticos e tal. De novo, casamento era negócio. Então não é algo que é muito focado no livro, essas trocas de carinho, troca de amor. Isso a gente vê nos pequenos detalhezinhos como o negocinho da mão. E aí foi realmente uma escolha do público mesmo. Aí é uma questão muito de gosto pessoal. Eu, particularmente, não gosto muito do final americano. Eu gosto, eu acho fofinho, eu acho bonito, mas pra mim seria o final de qualquer filme. Não necessariamente um filme como Orgulho e Preconceito. Eu acho que o final em que ela simplesmente pega a mão dele, beija a mão dele, e aí a gente tem depois aquela situação do pedido de casamento, e aí a gente termina com o pai dela pedindo pra entrar e tal, e falando, quem quiser se casar com a minha filha pode entrar, que eu já tô quase me aposentando e tal. Pra mim, é o melhor final. Eu acho que aquece meu coração de todas as formas possíveis. É diferente do sentimento que eu tenho relacionado ao beijo dos dois. Uma pergunta muito interessante relacionada aos Bennets, mais precisamente ao senhor e à senhora Bennet, e as atitudes do senhor Bennet. Entra aqui nesse combo. Primeira delas, por que o senhor Bennet deixa a Lydia viajar sozinha? Segundo, como assim o senhor Bennet diz que o Wickham é o melhor genro dele? Como assim? Terceiro, existe algum problema entre o casamento do senhor e da senhora Bennet? A resposta para essa pergunta é sim, existe um problema no casamento do senhor e da senhora Bennet. Acontece que o senhor Bennet, ele se arrepende de ter casado com a senhora Bennet. Basicamente é essa a resposta. Não fica muito claro isso na adaptação de 2005. Na adaptação de 2005, a gente tem um relacionamento um pouco mais fofo acontecendo entre eles. A gente tem um momento que a gente vê os dois na cama conversando a respeito do futuro da filha. Ele fala com ela com um pouquinho mais de carinho e tudo mais, só que o verdadeiro Sr. Bennet, o do livro, ele é extremamente sarcástico, extremamente irônico, e ele simplesmente se arrepende de ter casado com a Sra. Bennet. Por que ele se arrepende? Porque ele considera a Sra. Bennet uma tola. Quando ele se casou com ela, ele não pensava no futuro, ele não pensou nessa questão social, ele simplesmente se casou porque ele ficou apaixonado pela beleza dela. E com o tempo essa beleza vai esvaindo e a gente tem apenas de sobra ali a personalidade da pessoa, e ele abomina a personalidade dela, ele realmente não vê nada nela que faça com que ele siga apaixonado por ela, só que ele a respeita. Então, assim, chega um momento da história que é descrito que ele não atrai com outras mulheres, mas ele prefere passar o tempo dele dentro da biblioteca que ele tem na casa, lendo os livros dele, mantendo um pouco de contato distante da esposa, porque ele acha ela uma completa tola, e isso se reflete no sentimento que ele tem pelas filhas. Ele considera a Liz e a Jane mulheres com quem ele gostaria de realmente ter se casado, mulheres que se preocupam com coisas mais cultas, em ter um entendimento maior das coisas, com coisas que realmente necessitam de atenção. Ele olha para Jane e para Elizabeth com um olhar de caramba, essas duas vão conseguir um marido excepcional porque elas merecem ter alguém muito bacana ao lado, porque elas são mulheres incríveis, elas só vão ter a acrescentar em um casamento. E aí quando ele olha para Lyria e para Kitty, mais precisamente para Lyria, ele vê o espelho da esposa dele e ele meio que já entende qual vai ser o futuro das filhas. Ele deixa a Lyria viajar sozinha por dois motivos. Primeiro, porque ele não acredita que ela seja alvo de interesse de nenhum homem que esteja caçando dotes, porque ela não tem nada a oferecer financeiramente falando. Casamento naquela época era negócio, ela não tinha nada a oferecer, logo não era um grande risco. E segundo, que ele acreditava que ela estava em boa companhia e que ela tinha, né, pelo menos essa questão, ela tinha a cabeça no lugar para poder tomar conta de si mesmo. Ele acreditava que ele podia confiar isso nela. Só que é um choque para ele quando ele descobre que ela acabou fugindo, que algum rapaz acabou querendo levar ela para algum lugar. Ele simplesmente não entende como isso aconteceu, tanto que depois que isso acontece no livro, ele praticamente deixa a Kitty numa jaula. Ele começa a fazer com a Kitty tudo que ele nunca fez com a Lyria, e do começo ela fica extremamente chateada, só que depois ela acaba se aproveitando disso e as coisas acabam melhorando pro lado dela. E sobre falar que o Wickham é o melhor genro, quando você vai ler Orgulho e Preconceito, você tem que ter em mente que o Sr. Bennet é um personagem sarcástico, irônico. Metade das coisas que ele fala e a outra metade também, você não deve levar ao pé da letra. Você sempre tem que ler pensando ali nas entrelinhas, pensando no que ele realmente está querendo dizer ao falar determinada frase, porque ele não dá ponto sem nó.
Ele tá sempre sendo sarcástico, ele tá sempre sendo irônico com relação a tudo que ele fala. Inclusive, eu amo o bilhetinho que ele manda pro Collins, porque o Collins manda uma carta pra ele falando que não é pra ele permitir o casamento da Elizabeth com Darcy, porque a Lady Catherine de Bourgh não aprova, pipipipopopó. Aí ele manda um bilhetinho assim, depois que tudo, né, é arranjado, ele manda um bilhetinho assim pro Colin. Caro senhor, devo perturbá-lo mais uma vez com as minhas felicitações. Logo Elizabeth se tornará a esposa do Sr. Darcy. Console Lady Catherine o máximo que puder. Se eu fosse o senhor, porém, ficaria ao lado do sobrinho. Ele pode pagar mais. Cordialmente, etc. Próxima pergunta é por que no filme o Bingley não tem duas irmãs como no livro? Gente, honestamente eu acredito que tenha sido mais uma questão de economizar mesmo em atores. Porque tirando a Caroline, a outra irmã do Bingley, ela não acrescenta muito pra história, ela não tem nenhum ponto de relevância dentro do livro. Ela simplesmente está ali existindo junto com o marido dela, mas nada de relevante na história acontece que requer realmente a presença dela na história. Então eu acredito que tenha sido só uma escolha mesmo de economizar com essa questão de contratação de ator. Outra pergunta que me fizeram é por que o Darcy tem aquelas estátuas na casa dele. Na verdade, originalmente não era para termos estátuas ali. Originalmente seria uma galeria de arte, com pinturas, onde a gente pudesse encontrar uma fotografia pequenininha do Wickham, como a gente vê no livro, e um quadro grande do Darcy, onde ela pudesse apreciar a pintura e tal. Só que quando eles alugaram ali o espaço para poder fazer o filme e tudo mais naquela casa enorme, a casa já trouxe aquele lugar de estátuas. Então eles acharam legal reaproveitar o ambiente realmente e colocar ali um bustozinho do Sr. Darcy. E foi assim que aconteceu. Qual é o real final dos dois no livro? O final dos dois é muito simples, não tem nada de mirabolante. O cachorro resolveu latir bem agora, mas enfim. Não tem nada de mirabolante. Na real, os dois se casam, eles vão morar em Pemberley. No início, a Jane e o Bingley seguem morando em Netherfield Park, mas é muito próximo da residência da mãe, então a senhora Bennet os visitava com frequência. Isso acabou dando nos nervos da Jane e do Bingley, e eles decidiram se mudar para uma residência um pouco mais perto da residência do Darcy e da Elizabeth. E basicamente a Kitty visita os dois sempre que pode, passa um tempo tanto com eles quanto com a Jane. Isso tem feito com que ela mude bastante como pessoa. Eu falo como se a história ainda estivesse acontecendo, mas enfim, tem feito com que ela mude muito de pessoa. Direto eles recebem cartas da Lydia, porque a Lydia tá sempre pedindo dinheiro de alguma forma, né? Porque basicamente ela quer se aproveitar. Acho que ela se arrepende um pouco de ter se precipitado no casamento, sendo honesta. A Lady Catherine ficou um tempo brigada com o Darcy, mas a pedido depois da Elizabeth, ele acaba voltando a falar com ela. E a Caroline Bingley, por mais que ela tenha ficado ali rancorosa, ela não quer perder a chance de visitar Pemberley, então ela simplesmente aceita o que aconteceu e vida que segue e vamos embora. Que é isso basicamente que acontece no fim. Por que o filme não teve continuação? Porque a história não tem continuação, né? O livro termina aí. Se eles fossem criar uma parte 2, uma continuação do filme, eles teriam que criar uma história do zero, né? E aí já não é mais Jane Austen, é uma história criada, contada pelas pessoas e tal. E honestamente, nem tudo que tem sequência é bom, né? Às vezes a sequência acaba estragando um pouco o filme original, então eu prefiro que tenha só um mesmo e tá ótimo. O Darcy achava a Elizabeth feia mesmo quando que ele começa a se apaixonar por ela. No filme, passa a sensação de que ele tem meio que uma quedinha à primeira vista. Eu não acho que ele tenha achado a Elizabeth feia em nenhum momento. Eu acho que simplesmente ele era orgulhoso o suficiente pra poder falar do jeito que ele falava dela. Enfim, simplesmente ele se achava superior e pronto. Não acho que ele tenha achado ela feia. No filme, a gente vai vendo esse sentimento passando, mas desde o comecinho tem um olharzinho ali que escorrega pro lado dela que vai evidenciando esse sentimento. No livro, isso acontece de forma mais engraçada, porque tem vários momentos da história em que o Darcy vai falando que, meu Deus, aqueles olhos, que profundidade, se não fosse a inferioridade do berço dela, eu poderia estar numa enrascada. Nessa altura do campeonato ele já tá começando a gostar dela, mas ele fica usando isso como argumento. E aí no finalzinho do livro, a própria Elizabeth pergunta pra ele quando foi que ele começou a se apaixonar por ela. E ele responde o seguinte: não sei determinar a hora, o lugar ou o olhar, ou as palavras que lançaram os fundamentos. Faz muito tempo. Já estava no meio quando percebi que tinha começado. Algumas pessoas me perguntaram o que significa quando ele pergunta pra ela no fim do filme se os sentimentos dela por ele mudaram com relação ao último abril. No filme pode não ficar muito claro, mas os acontecimentos dessa história levam meses entre uma situação e outra. Então quando ele se refere a isso, ele tá se referindo àquele momento lá atrás, quando ele se declarou pra ela que ela deu fora nele. Então ele tá dizendo: se os seus sentimentos mudaram desde o fora que você me deu lá atrás, fala agora, que uma palavra sua vai me calar para sempre,
mas se tu quiser eu tô aqui. Por que o Darcy paga pelo casamento da Lyria? Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque ele quer agradar de alguma forma a Elizabeth. Ele sabe o quanto as irmãs da Elizabeth são importantes para ela, mais do que isso, ele sabe que um escândalo desses simplesmente arruinaria as chances dela conseguir um bom casamento. E por mais que ela não ficasse com ele ainda queria o melhor para ela, e até mesmo pro relacionamento dos dois, se viesse a acontecer, não seria muito legal se tivesse essa mancha no currículo deles, né, com a fuga e tal. Segundo motivo é porque ele se sente responsável pelo Wickham, de alguma forma. Porque ele conhece a verdadeira índole do Wickham, ele sabe do que o Wickham é capaz, o perigo que ele representava, só que ele nunca pôde falar isso pra ninguém, ele nunca pôde sair contando exatamente a figura que o Wickham é, porque ele teria que expor a irmã dele se ele fizesse isso. Então ele precisa esconder o que aconteceu com a irmã dele pra poupar a Georgiana, e aí pra conseguir fazer isso ele nunca pôde revelar a verdadeira face do Wickham pras pessoas. Próxima pergunta, em que momento Darcy concluiu que a Jane não gostava do Bingley? O Darcy, ele observa o relacionamento do Bingley com a Jane desde o primeiro momento em que os dois se encontram. No filme fica um pouco mais evidenciado que essa observação pesou realmente no baile, porque no baile a gente tem vários takes mostrando o comportamento da família em geral, o comportamento da mãe, explanando para todo mundo que ela espera que logo um casamento aconteça, o comportamento das irmãs, meio bebedinhas e tal, correndo para lá e para cá, rindo e se comportando de forma, né, completamente desnecessária, enfim, diante de todo mundo que estava lá no baile. E a própria Jane não tá prestando muita atenção no Bingley porque ela começa a conversar com a Elizabeth a respeito do Wickham. Ela tá contando o que ela descobriu a respeito do Wickham pra Elizabeth. Então, naquele momento, o Bingley tá só ali pra Jane e a Jane tá preocupada com outra coisa. Tem outras coisas acontecendo na vida dela, ela tá preocupada com outra coisa. E ele simplesmente fica, tipo, olhando tudo aquilo e ele chega à conclusão de que ela não o ama tanto. Basicamente, é mais ou menos por aí que acontece no livro também. Outra pergunta que me fizeram é qual a idade da Lizzie e do Darcy. A Lizzie tem 20 anos e o Darcy tem 28. Outra pergunta que me fizeram que eu achei muito interessante foi: a Lizzie se sente orgulhosa por ter mudado o Darcy? A resposta é: eu acho que ela nem considera que ela mudou o Darcy, porque de fato ela não mudou o Darcy. O que acontece é que o Darcy, ele vivia num círculo social, numa elitezinha muito fechada, onde ele precisava agradar aquelas pessoas, onde ele precisava mostrar uma face que não necessariamente é a face dele. Ele tem ali uma postura a ser mantida, um respeito a zelar. Então ele mantém essa postura. Só que quando a gente tem a governanta falando dele, ela sempre fala dele com muito amor, com muito carinho. Percebe-se que ele tem um grande respeito pelas pessoas com quem ele convive, independente se essas pessoas são de elite ou simplesmente trabalham para ele. Independente, ele tá sempre tratando essas pessoas de forma muito bacanas. Então não necessariamente ele mudou, ele só começa a mostrar pra ela quem ele é de verdade. Os cachorros hoje tão que tão, minha gente. Mas tudo bem, porque nós já chegamos ao fim desse vídeo, todas as perguntas que vocês me fizeram foram respondidas. Quero saber a opinião de vocês, se vocês entendem de forma diferente ao que eu entendi. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você tem outras dúvidas relacionadas a orgulho e preconceito, já manda aqui, tenho dúvidas, que aí eu abro outro post pra vocês poderem ir lá comentar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do joinha, que deu bastante trabalhão fazer esse vídeo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha para me ajudar no engajamento. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!